dos Reis, capítulo 3, versos 1 a 15. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos pela riqueza que é a tua palavra, com tantos ensinamentos vitais, importantíssimos para a nossa vida. Te louvamos porque ela nos conduz nos teus caminhos, Pai. É ela quem mostra a maneira como devemos viver em cada área da nossa vida. E agora pedimos a tua bênção, a tua graça, para que, ó Pai Santo, o teu Santo Espírito ensine os nossos corações, o teu Santo Espírito nos mostre onde porventura estamos errando, confrontando os nossos pecados, ó Pai, e dirigindo-nos no caminho da Tua vontade. Abençoa-nos, portanto, alimenta-nos com a Tua palavra. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se há algo que o ser humano precisa nesta vida é de sabedoria. Sabedoria para tomar várias decisões, como por exemplo, na juventude, com quem vou me casar, que profissão eu vou seguir, onde eu vou morar, que tipo de pessoa eu serei na vida, sabedoria para viver bem nos relacionamentos, sabedoria para educar bem os filhos. A sabedoria, ela é necessária para que a sua vida não seja jogada fora. E nós encontramos aqui o jovem Salomão almejando por esta sabedoria, percebendo o quanto ela seria necessária na sua vida, especialmente no reinado que ele recebera do seu pai. Ele havia ouvido o conselho do seu pai para o início do reinado. Davi, como nós vimos alguns sermões atrás, chamara o seu filho, dissera a ele: sê homem, anda nos caminhos do Senhor. Quanto a tais e tais inimigos, você faça dessa forma, não deixe que eles prosperem. Eis que Davi morre e Salomão segue as ordens do seu pai. Salomão se livra de pelo menos 3 inimigos, Adonias, Joabe, Simei, mas o seu pai é falecido. Ele não terá o seu pai como conselheiro para o resto da vida. Esse agora é entre Salomão e o seu Deus, o Deus do seu pai. E ele é muito jovem, ele está com uma grande nação diante de si. Ele necessitará de fato de sabedoria para reger esta nação,
com causas complicadas. Naquela época não havia tribunais de juízes, era o rei quem julgava as causas. O rei precisaria ser um homem muito sábio para dar conta do governo de uma nação ameaçada por vários inimigos ao redor e para julgar as causas domésticas, as causas locais. E assim começa o capítulo de número 3 de 1 Reis, com Salomão tomando decisões, algumas acertadas, outras equivocadas. E começamos com uma bastante equivocada. Diz o texto que ele se aparentou com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Era bastante comum, já naquela época, aliança entre países, colocando o casamento no meio. Mas eis que esta não era uma atitude lícita para um servo de Deus. Eis que Salomão estava se casando com a filha de um dos inimigos do povo do Senhor, um inimigo histórico que fora o Egito. Mas o pecado não era esse. O pecado era Salomão casar-se com uma não crente, com alguém que não era, alguém que seguia os caminhos do Senhor. E o Egito certamente não seguia o Deus verdadeiro. Salomão, então, aqui no começo do capítulo, ele começa de fato errando. No versículo 2, nós vemos que um detalhe sobre a idolatria do povo. O povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor, mas havia o tabernáculo. E se você reparou no versículo de número 15, é lá que Salomão vai prestar holocaustos perante a arca da aliança do Senhor. O tabernáculo estava lá, mas o povo, com a sua idolatria, seguindo os pagãos, estavam fazendo sacrifícios nos lugares altos, possivelmente montanhas, em que havia altares, e eles estavam ali exercitando a sua idolatria. No versículo 3 e 4, nós temos o registro de amor e devoção de Salomão, que nos impressionam. Veja como começa o versículo 3. Salomão amava ao Senhor. Esse é um registro impressionante. Salomão amava ao Senhor. Muitas são as referências de Salomão amando ao Senhor e de Salomão sendo amado pelo Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, e Davi, embora houvesse cometido pecados, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem com muita intimidade com o Senhor. E Salomão andou nos caminhos do Pai. Porém, e aí vem o ponto negativo, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Então nós vemos Salomão aqui com erros e com acertos. Mas Deus vai, e aliás ainda, veja a intensidade da adoração de Salomão. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. Estava errado sacrificar nos altos, mas você percebe aqui a intensidade do amor de Salomão, fazendo um sacrifício de 1000 animais, 1000 sacrifícios. Então, de fato, ele amava ao Senhor, ainda que de modo meio incorreto, né? Oferecendo sacrifícios nos altos. No verso 5 e 6, nós temos, aliás, no verso 5, a resposta de Deus a esta devoção, quando Deus em sonho aparece a ele e diz: pede-me o que queres que eu te dê. Salomão, peça qualquer coisa. Você vê que é uma resposta de Deus a um homem, a um jovem que estava amando ao Senhor com intensidade, com seus erros, mas com grande intensidade. E do versículo 6 ao 9, nós vamos ver Salomão reconhecendo que não passa de um menino, que precisa de sabedoria, que o povo é grande e que ele não tem mais o seu pai, ele vai necessitar do conhecimento do Senhor. E dos versos 10 a 14, é Deus respondendo que atenderá a este pedido. Aquele pedido de sabedoria agradou muito a Deus. E Deus disse: já que você não pediu riqueza, glória, a morte dos teus inimigos, mas você pediu sabedoria, eis que eu vou te dar sabedoria e todo o restante. Eu vou te dar glória, eu vou te dar riquezas e a morte dos teus inimigos. Deus o recompensa pelo pedido honesto e piedoso que Salomão fizera ao seu Deus. Irmãos, a sabedoria que Deus deu a Salomão foi uma sabedoria incomum. E eu gostaria de seguir uma estrutura diferente nesta noite, alistando primeiro 5 características dessa sabedoria, para depois entrarmos nos 3 pontos de lição do texto. Então, primeiro eu vou falar sobre 5 características dessa sabedoria
que estão espalhadas em alguns textos aqui, mas que são muito impressionantes. E aí depois nós vamos às 3 lições do texto. A primeira característica dessa sabedoria é que ela era imensurável. Eu não sei se você reparou no versículo 11 e 12 que nós demos. Observe. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então, antes de Salomão não existiu homem mais sábio, e depois de Salomão também não. Excetuemos Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é homem-deus, ele não entra nessa contagem, não é? Mas, em termos humanos, você não tem homem mais sábio que Salomão em todos os tempos, em todas as épocas, conforme nós lemos a descrição. Então, foi uma sabedoria imensurável. Vá para o capítulo 4 de 1 Reis e acompanhe comigo do verso 29 ao 31. Capítulo 4, do 29 ao 31. Deu também, capítulo 4, 29, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, israelita, e do que Emã, Calcol e Dardá, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em derredor. Destes nomes citados aqui, nós não temos outras referências na Bíblia. Nós temos de Etã, provável autor do Salmo 89. O Salmo 89 tem como autoria justamente este Etã israelita. Possivelmente seja esse homem aqui. Eram homens conhecidos por sua sabedoria, mas eis que Salomão suplantou, superou todos eles. A primeira característica foi uma sabedoria imensa, imensurável, sem chances de se medir. A segunda característica dessa sabedoria é que ela foi uma sabedoria internacional. Ela era tão grande que a fama de Salomão ultrapassou as fronteiras do seu país. No capítulo 4, verso 34, nós lemos: de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. As pessoas iam até Salomão como que fazer um turismo, para conhecer, não o reino, mas para conhecer Salomão. Quem é este homem? O mais sábio do mundo. Todos os reis da terra mandavam gente para lá. Era uma sabedoria que se tornou conhecida fora dos limites geográficos. No capítulo 10, vá para o capítulo 10 de 1 Reis, nós temos um exemplo de alguém que veio de muito longe por conta da fama de Salomão, a rainha de Sabá. Capítulo 10, de 1 a 13, acompanhem. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executar juízo e justiça, juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu
ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Até o verso 13. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Então, eis que essa é uma sabedoria internacional que saiu dos limites de Israel. Uma sabedoria também prática. Volte para o capítulo 4, veja o versículo 32. 4:32. É dito aqui que Salomão compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Você já reparou que no nosso livro de provérbios você não tem nem 1.000 provérbios? Eu não cheguei a contar essa tarde, mas não passa de 1.000. Há uma seção grande de 475 provérbios e nas sessões anteriores, na sessão anterior e nas sessões posteriores, se você fizer uma contagem, não chega a 475, é menos. Então você não tem 1.000 provérbios registrados, mas o texto fala que Salomão compôs 3.000 provérbios. Então nós temos aqui praticamente um terço. Não se sabe o que aconteceu desses outros 2.000 provérbios e nem se eles foram escritos em algum lugar. Mas era uma capacidade impressionante a que Salomão recebeu de escrever provérbios. Ainda no verso 32 é dito que ele compôs 1.005 cânticos. 1.005 cânticos. Ora, nós temos o Salmo 72, que é um salmo de Salomão, e nós temos o Cântico dos Cânticos, que é o livro de Cantares, que tudo indica foi Salomão que o escreveu. Mas nós também não temos acesso a essas centenas de cânticos que Salomão escreveu. Note, meus irmãos, provérbio é algo, não é fácil de se fazer um provérbio, tem que ter um sentido, tem uma inteligência, uma pequena sabedoria no provérbio. E o que diremos de fazer música, de fazer cânticos, com melodias e com letras, não é? E com melodias que sejam cantáveis. Salomão, de fato, teve uma sabedoria, uma inteligência impressionante dada por Deus, uma sabedoria prática. Ainda no capítulo 4, verso 33, acompanhe. Ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. A sabedoria de Salomão percorreu o mundo vegetal falando de todas as plantas. História natural, biologia, esse homem entendia de tudo isso. E também os animais, falando de animais, aves, répteis e peixes. É por isso que a rainha de Sabá ficou tão impressionada e ela trouxe perguntas difíceis. E todas as perguntas que ela trouxe, ele respondeu com facilidade. Diz o texto que ele não achou nenhuma profunda demais e ele respondeu todas. Deus deu uma sabedoria para este homem impressionante, de fato. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, ele escreve sobre as formigas. Ele cria um provérbio sobre as formigas. No capítulo 26, sobre cavalos e burros, sobre cães, leões, pardais e andorinhas, pássaros, ursos. Ele escreve sobre leis da natureza, características das estações em Provérbios 26, basicamente em Provérbios 26, em vários versículos. Então foi uma sabedoria extremamente prática. Ele não ficou pensando em questões muito abstratas e metafísicas. A sabedoria dele serviu para o desenvolvimento ali do saber prático das pessoas. Essa foi a terceira característica. A quarta característica é que ele recebeu sabedoria para governar. Veja o capítulo 4 agora, do 20 ao 28. A sabedoria empregada no governo, que foi o alvo, o objetivo pelo qual ele pediu a Deus sabedoria. Capítulo 4, do 20 ao 28. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, e até a fronteira do Egito.
os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Então você tem um reino aqui funcionando com tantos suprimentos, com tanta comida. Você deve ter percebido que era a provisão diária do reino de Salomão. Esses 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, fora outros animais. Era de fato um reino que tinha muita provisão, muitas pessoas trabalhando, 40.000 cavalos, 12.000 cavaleiros. E no período de Salomão foi o período em que mais terras Israel teve ao seu redor. E terras num período pacífico. Então, de fato, Deus abençoou este homem, este filho de Davi, dando a ele paz no seu reino e dando sabedoria para que ele construísse de fato um império, um reino glorioso, sabedoria para governar. Ele pediu e Deus deu. E por fim, sabedoria para julgar. Veja o capítulo 3, versos 16 a 28, a famosa história das duas prostitutas, sabedoria para julgar. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deixou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. A outra diz: Não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Essa história não nos impacta muito, porque a gente já sabe o final. Mas imagine-se se você estivesse no reino, se você fosse um dos servos de Salomão ali, imagine a cena a sala do trono, o rei no trono, e você fosse um dos guardas ali, só acompanhando. Entrarem duas mulheres com um bebê morto, e a palavra de uma contra a outra, não há testemunhas, é a palavra de uma contra a outra. Quem está mentindo, quem está falando a verdade? De onde Salomão tiraria algum elemento para saber qual era a mulher mentirosa, qual era a mulher sincera. Eu me coloco na posição de um guarda ali, acompanhando o que Salomão vai fazer. E eis que Salomão pede uma espada e manda dividir o menino ao meio. E que susto aqueles que estavam ali devem ter tido, porque o rei tinha poder de fato para isso. E eis que o amor materno da mãe verdadeira vem à tona, se aguça e fala: não mate o menino, dê para ela então. E a outra,
para entregar o jogo, fala nem meu nem teu. Então ficou claro quem era de fato a mãe verdadeira. Essa história correu por Israel e o povo de fato percebeu que ali estava um rei sobre quem repousava a sabedoria do Senhor. De fato, Deus deu sabedoria para que Salomão julgasse aquele povo. Meus irmãos, essas são as 5 características, então, uma sabedoria imensurável, internacional, prática, para governar e para julgar. 3 lições do texto, de uma forma geral, que nós podemos aprender aqui. A primeira lição é que Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. E Salomão percebeu isso. Quando Deus apareceu em sonho a Salomão e disse, pede-me o que quiseres, Salomão foi na sabedoria. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para julgar este povo. Em outros textos da Bíblia nós encontramos este ensino. Provérbios 2,6 diz assim, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus é a fonte da sabedoria, Deus é a fonte da inteligência, Deus é a fonte do entendimento. Se você precisa de sabedoria na sua vida, e certamente você precisa, você já sabe onde recorrer. Não é na internet, não é no Google, é em Deus. Busque sabedoria em Deus. Peça para que Deus encha o teu coração de sabedoria. Jó 28 diz assim, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó viveu muito tempo antes de Davi, muito tempo antes de Salomão. E essa expressão, que o temor do Senhor é a sabedoria, que se repete bastante, tanto em Eclesiastes quanto em Provérbios, já fora dada ao Senhor para o seu servo Jó. O temor do Senhor é a sabedoria. Se você quer caminhos sábios, se você tem quebrado a sua cara em muitos caminhos desta vida, ande nos caminhos do Senhor. Tema ao Senhor, afaste-se do mal, para que as coisas comecem a encaminhar-se na sua vida. Eis a sabedoria, temer ao Senhor, afastar-se do mal. Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E Tiago, capítulo 1, verso 5. Se alguém, porém, necessita de peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Irmãos, esse texto foi escrito de uma forma para dizer que se alguém pede sabedoria a Deus, recebe, ele não nega. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Nós temos a sabedoria de Deus na palavra. Então, o melhor caminho é você começar a ler a Bíblia, ou ler mais a Bíblia do que você tem lido, porque a sabedoria de Deus está aqui. E Deus, a partir da sua palavra, Ele vai mudando o nosso coração, mudando os nossos pensamentos, tornando-nos mais sábios. Nós temos visto isso aqui na igreja, meus irmãos, de modo evidente. Pessoas que vieram para cá, e não me refiro só a essa igreja, né? Nós vemos isso no Evangelho, nós vemos Deus trabalhando nas pessoas. Pessoas que vieram para a igreja de uma forma, com outros pensamentos, com outras ambições, com outros planos de vida, até que foram impactados por Deus. E Deus foi mudando os seus corações e foi transformando. E eu vejo aqui de cima algumas pessoas que foram muito transformadas pelo Senhor, porque a palavra do Senhor transforma a nossa vida e faz com que nós tenhamos sabedoria de fato e trilhemos a vida por outros caminhos. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda o nosso caminhar. Então Deus, primeiro, Deus é a fonte de sabedoria. Você precisa de sabedoria, busque em Deus, leia a sua palavra, medite na sua palavra todos os dias. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, não é? A ideia de que nós começamos o dia lendo a Bíblia e meditando na palavra de Deus. E o que é meditar? É como que se você lesse a Bíblia em câmera lenta. Você lesse a Bíblia prestando atenção a cada palavra, ouvindo a voz de Deus, como que saboreando um alimento saboroso, aos poucos, prestando atenção em cada palavra, em cada frase,
para que não seja uma leitura dinâmica e você lê lá os seus 3 capítulos rumo a ler a Bíblia inteira no ano, mas você lê aos pouquinhos, meditando, aprendendo, ouvindo a voz de Deus a partir da leitura da palavra. E este pequeno trecho que você leu de manhã, você passa o dia pensando nele, e aí você começa a ver os frutos nascendo na sua vida. Deus é a fonte da sabedoria. Segundo, desprezar a sabedoria traz más consequências. Desprezar a sabedoria traz más consequências. E infelizmente, nós vemos isso na vida de Salomão. Porque Salomão, se por um lado ele começou a sua vida bebendo da sabedoria de Deus, houve um tempo em que ele desprezou essa sabedoria. E ele teve casamentos ilícitos. Vá para 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 3. 1 Reis 11, de 1 a 3. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidoneias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois os perverteriam o coração para seguirdes a seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então note, tão sábio na sua juventude, mas aqui desprezou a sabedoria, e fez um harém, cercou-se de mulheres. Muitos desses casamentos foram com povos estrangeiros justamente para fazer acordos, pactos com essas nações. Tudo isso Deus nunca autorizou, Deus sempre proibiu na sua palavra. Meus irmãos, desde Gênesis o ensino é monogâmico: deixará o seu homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa, e formará com ela uma só carne. E não pense aqui, como alguns falam, que Deus tolerou este pecado. Deus não tolerou, não. Todos aqueles que entraram numa relação contrária à palavra de Deus, de 2 ou mais mulheres, foram castigados e disciplinados pelo Senhor. É só acompanhar a história destas vidas. Deus nunca tolerou o pecado. Deus sempre falou contra o pecado e sempre castigou aqueles que estavam em pecado. Tenha sido ele Davi, tenha sido ele Salomão ou qualquer outro servo. Então Salomão desprezou a sabedoria do Senhor, contrariando a própria palavra do Senhor. Esses casamentos o levaram à idolatria. Veja do verso 4 ao 8, aí de 1 Reis 11. E é um retrato do final da vida dele. Veja, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Afim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Então Salomão entrou na idolatria por quebrar o mandamento de não se casar com outras mulheres. Salomão acumulou muitos cavalos e muitas carruagens, teve muitas esposas e acumulou muito ouro. As 3 coisas que eram proibidas a um rei: muitos cavalos, muito ouro e muitas mulheres. Onde está isso? Deuteronômio 17 e 16. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. E Salomão quebrou essas 3 proibições que um rei tinha. Salomão quebrou justamente as 3. Salomão falhou como pai. Note, meus irmãos, o homem que impressionou as nações, os reis e as rainhas, ele falhou dentro de casa. Ele falhou como pai. Ele escreveu o livro de Provérbios para o seu filho. É por isso que no começo de Provérbios você tem, e nós lemos na liturgia: filho meu, filho meu, filho meu.
é um pai escrevendo para que o filho siga a sabedoria. Entre a mulher prudente e a mulher prostituta, ele siga o caminho da mulher prudente. É um livro endereçado ao seu filho, mas eis que ele falhou como pai, porque o seu filho foi Roboão. E se você se lembra da história, Roboão foi um rebelde, foi aquele que foi operacionalizado por Deus para dividir os reinos. O pecado fora de Salomão, não é? Foi em Salomão que ele perdeu o reino. Mas Roboão, você observa a história, ele pedindo conselhos para os mais velhos, não ouvindo os mais velhos, correndo para pedir conselho para os conselheiros mais novos, ouvindo os maus conselhos dos conselheiros mais novos. Roboão não foi um homem segundo o coração de Deus e não andou nos caminhos do seu avô Davi. Salomão falhou como pai, porque o ensino de Salomão, embora tenha sido corretíssimo no livro dos Provérbios, a sua vida o jogou fora, com as suas muitas mulheres, com as suas muitas quebras de mandamento. E aqui nós temos uma lição, pais. Não adianta você dar ensinos muito corretos para os teus filhos, se na tua vida você não os vive. Foi o que Salomão fez. Então, como é que nós ensinamos os nossos filhos? Com palavras e com a nossa vida, com o nosso exemplo, porque os filhos estão de olho em nós. Quando os nossos filhos se vestem lá com sapatos e com vestidos, as meninas, imitando o pai e mãe, é porque eles estão olhando para nós constantemente. É como aquele pai que diz que o filho não deve fumar, mas o pai está lá com um cigarrão nos dedos. Ou como diz, quando diz que o filho não deve falar palavrões, mas o pai ou a mãe estão lá falando palavrões. E assim por diante. A criança não vai aprender. Ela vai aprender olhando para o teu ensino, mas sobretudo para a tua vida, para o teu exemplo. Isso é altamente necessário. Salomão desprezou o ensino, a sabedoria. Isso trouxe graves consequências para a sua vida, para a sua família e para o seu reino. 1 Reis 11, 9 a 11, veja a palavra de Deus contra Salomão. 1 Reis 11, 9 a 11. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te dei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Tirarei de ti este reino e darei a teu servo. O reino então foi tirado de Salomão e a divisão do reino veio na sequência, não é? Com 10 tribos, reino do norte, 2 tribos, reino do sul. Então, segundo, desprezar a sabedoria traz graves consequências. E aqui, meus irmãos, nós que temos a palavra embaixo do nosso braço, na nossa casa, no nosso trabalho, nós não podemos desprezar a sabedoria do Senhor. Esteja você nervoso ou não, porque a tendência é, quando ficamos nervosos, jogamos tudo para cima. Não vou mais para a igreja, não vou mais fazer isso. Não. Não podemos desprezar a sabedoria do Senhor. Você tem a sabedoria diante dos teus olhos. Siga para que você não traga a consequência, o castigo do Senhor sobre a sua vida. Terceiro e último lugar, Jesus é maior que Salomão. Salomão é um tipo de Cristo. Salomão, meus irmãos, aponta para Cristo na medida em que ele tem toda a sabedoria, na medida em que ele constrói um reino, que é um reino físico, mas ele é tão glorioso que ele aponta para o reino eterno, um reino que terá muito mais glória do que o reino de Salomão. Mateus registrou as palavras de Jesus: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Está falando da rainha de Sabá. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O próprio Jesus, ele diz que aquela geração seria condenada, porque no passado veio gente de longe, a rainha de Sabá foi para conhecer a sabedoria de Salomão, mas aquela geração tinha o privilégio de ter alguém que era ainda maior que Salomão, e eles estavam ali sem receber Jesus como seu Salvador. Jesus é maior que Salomão. A palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 1, 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus
e a sabedoria de Deus. Cristo é maior que Salomão. Colossenses 2, 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo é aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso parece um pouco abstrato, mas quando a gente começa a estudar a pessoa de Cristo, nós percebemos o quanto isso é verdadeiro, meus irmãos. Quando você estuda a Trindade, dá um nó na tua cabeça, porque como é que 3 é 1 e 1 é 3? Dá um nó, não dá? Nó maior dá quando você estuda a pessoa de Jesus Cristo, que é homem e Deus ao mesmo tempo. E sendo homem e Deus ao mesmo tempo, é característica do ser, da pessoa, ter uma mente, um centro de controle. E Jesus tinha uma mente humana e uma mente divina. E a coisa vai ficando cada vez mais difícil de nós entendermos como Cristo era homem e Deus ao mesmo tempo. Em Cristo estão de fato, meus irmãos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. E nós vemos isso em muitas situações em que ele demonstrou esse conhecimento, especialmente nas armadilhas que tentaram fazer para ele. 2 armadilhas. Primeira, quando trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério e dispensaram o homem, né? Só trouxeram uma mulher. E disseram para ele, esta mulher foi pega em flagrante adultério. E ali naquele grupo havia tanto o pessoal de Roma quanto o pessoal de Israel. Se Jesus dissesse, cumpram a lei e apedrejem-na, os romanos poderiam prender Jesus. Porque só quem tinha poder sobre a vida de alguém para a morte, naquele contexto de dominação romana, eram os romanos. Eram só os romanos que poderiam, de fato, dar ordem para que alguém fosse morto. Os romanos capturariam Jesus. Se Jesus dissesse, não a apedrejem, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que previa apedrejamento para casos de adultério. Então os judeus poderiam declará-lo um quebrador da lei de Moisés. Era uma armadilha. A resposta que Jesus desse, ou matem-na ou poupem-na, ele estaria pego naquela armadilha. E Jesus estava ali escrevendo no chão e ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto que do mais velho até o mais novo, eles foram largando as suas pedras e saindo. E aí ele se virou para a mulher e disse, vá tu e não peques mais. E a mulher se foi o seu caminho. Uma outra armadilha que fizeram para Jesus foi a questão do tributo a César. Eis que herodianos e discípulos de fariseus, os dois grupos de novo, Roma e Israel, foram até Jesus com uma moedinha, uma moeda parecida com as nossas. De um lado um número, do outro lado um rosto, um rosto do imperador. E aí perguntaram para Jesus, mestre, é lícito pagar imposto a César, ao dominador, ao invasor? Se Jesus dissesse não é lícito dar dinheiro para esses invasores, os herodianos o capturariam, o prenderiam, porque ele estaria incitando o povo contra Roma. Se ele dissesse, é claro que é lícito, ele estaria indo contra o seu próprio povo, que estava sendo invadido e estava pagando impostos para dominadores. Novamente uma armadilha. A resposta que Jesus desse, ele seria pego. E ele pede a moeda e ele pergunta, de quem é esta efígie e inscrição? De quem é esse rostinho aqui? E alguém responde, é de César. Aí ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu imagino a expressão de surpresa daqueles homens. Alguns ficaram tentando entender o que Jesus tinha falado e ele deu um nó na cabeça de muitos ali. E eles o abandonaram. Então, meus irmãos, a sabedoria de Jesus era inigualável, maior do que a sabedoria de Salomão. E o consolo para a nossa vida é que nós não oramos para Salomão, nós oramos para Jesus. É esse Jesus, dono de toda a sabedoria, com quem nós nos relacionamos diariamente. Então, se você precisa, e você precisa de sabedoria para a tua vida, fale com Deus, fale com Jesus. Ele viveu como ser humano, ele de fato é ser humano, ele é homem,
Ele passou por todas as dificuldades que nós passamos, por todas as tentações. A Escritura aos Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas provações, porque ele passou por todas elas. Em Cristo nós temos a grande sabedoria. A sua vida está difícil, você está sem rumo, busque a Deus, leia a palavra, busque a Deus em oração. E Deus vai mudando a tua mente, o teu coração, para que você acerte nesta vida, para que você ande de acordo no caminho do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, para que você se afaste do mal e ande dentro dos seus caminhos. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe. Amém.